Fala galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Que é o professor Bruno Braga. Eu estou vindo aqui por uma promessa, né? Promessa de campanha aí que eu fiz, que foi a questão desse vídeo para revisão de vocês, né? Essa prova é uma prova um pouco diferente, a gente tem um número maior de questões, ao todo a gente vai trabalhar a prova bimestral como um simulado de 26 questões, e a gente vai precisar dar uma revisada nos descritores, né? Porque a nossa prova é baseada em descritores do SPAES e do SAEB, por isso as artes aqui nessa imagem, tá? E a gente vai dar uma revisada nesses descritores, tá bom? Prepara o celular para fazer um print. Espero que vocês tirem um print aqui dos descritores que irão cair na prova. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um. Não vou me estender muito para... Primeiro porque foi conteúdo que a gente já estudou e o nosso objetivo aqui é só dar uma revisada nesses descritores, né? E depois que eu vou falar de cada um, então prepara, tira o print aí da tela, tá bom? Vê aí o que é que vocês têm mais dificuldade, mais facilidade e vamos lá. Tá certo? Primeiro descritor que eu quero trabalhar com vocês é o descritor de resolver problemas envolvendo porcentagem, tá certo? Primeiro que foi um descritor que a gente estudou no começo do ano, né, que é o descritor de porcentagem, tá certo? Mas aqui tem um charme a mais, né, que é a questão de resolver problemas, tá certo? A gente precisa do seguinte, certo? Lembrar, né? Como é que a gente representa uma porcentagem? Tem a forma fracionária, tem a forma decimal e tem a forma percentual, né? Sei lá, 15% forma percentual quando eu tenho o símbolo, certo? Isso aqui é igual a 15 sobre 100, essa é a forma fracionária, que também é igual a 0,15, que é a nossa forma decimal, certo? Calcular a porcentagem é uma coisa simples, sei lá, vamos calcular aqui 30% de 60, tá? Então, eu vou precisar, né, usando a forma fracionária, que é a forma mais simples, forma fracionária, 30 sobre 60, né, aqui é a resposta. 30 sobre 60 é 30 sobre 100, perdão, vezes 60, certo? Posso cortar zero? Posso cortar esse zero aqui com esse outro zero do 30. E eu também posso cortar aqui esse zero do 10 que restou com o zero do 60, né? Então, para me calcular essa porcentagem, é só multiplicar aqui 3 vezes 6, que é igual a 18. Ou seja, 30% de 60, isso é igual a 18, ok? Mas o nosso descritor, ele trabalha em cima de problemas, certo? E aqui eu tenho um exemplo, né? Uma liquidação, uma loja de roupas, uma jaqueta. Ela custava aqui R$ 140, passou a ser vendida com desconto de 30%. Considerando esse desconto, qual será o valor pago por um cliente que comprar essa jaqueta? Então, eu preciso calcular aqui, gente, ó, 30% de 240, tá? Então, bora lá. 30%, 30 sobre 100. Show, forma fracionária. Vezes o 240. É lindo, né, gente? Quando tem esse zerinho aqui, ó. Matei, também posso cortar esse zero com esse. Ou seja, eu vou precisar fazer 3 vezes 24, que é igual a 72. Ah, Bruno, se tivesse alternativa, a primeira alternativa que tinha lá seria o 72. Só que ele está perguntando o valor do desconto? Não, ele está perguntando quanto eu vou pagar pela jaqueta. Ela custava 240. Só que agora ela vai sofrer um desconto, então é menos 72, tá certo? Aqui vai ficar 3, aqui 10, né? 10 menos 2, 8, tá certo? 3 menos 7 eu não posso. Aqui fica 1, R$168. Beleza? Vamos para frente, qualquer coisa dá uma pausa, tenta fazer, tá certo? Galera, continuando, agora a gente vai para o nosso exemplo 2 de porcentagem, tá? Em uma escola, 480 alunos, foi realizada uma campanha de vacinação contra a gripe, né? A gente tem que no primeiro dia foi vacinado aí 25% e no segundo dia foi vacinado 20%, certo? Aí a pergunta que ele faz é quantos alunos ainda não haviam sido vacinados no final do segundo dia. Então, primeiro eu vou ter que calcular aí uma porcentagem de 25%, tá certo? De 480, beleza. Isso aqui é 25 sobre 100 vezes
480. Não tenho zero para me cortar aqui nessa fração, né, do 25 sobre 100. Mas eu posso cortar aqui, ó, um zerinho aqui do 100 e tome. E chai, né? Tem aquele vídeo lá do Instagram. Aí eu vou precisar fazer o quê, ó? 25 vezes 48. Isso aqui dá 1.200. E eu vou dividir 1.200 para 100, Bruno? Não, para 10, porque eu tinha cortado um zero. Matei. Ou seja, 120. Esse 120 é o quê, ó? 25% foram vacinados. Então, eu tinha 480 e foram vacinados 120. Ou seja, ainda tem 360 para se vacinarem. Isso no final do primeiro dia. Só que agora eu vou calcular, ó, 20%. Vou colocar até de outra cor aqui. Certo? Vamos lá. Agora eu vou calcular aqui a segunda porcentagem. Eu vou precisar calcular 20% de 360. Tá? Então, vamos lá, voltando. Calcular 20% de 360. Então, vamos lá. Ó. 20 sobre 100 vezes 360. Posso cortar um zero com esse. Tome, chai, tome. Ou seja, 2 vezes 36 é 72. Tá certo? Ou seja, no segundo dia foi vacinado 72 estudantes. Para mim terminar essa questão, eu vou precisar fazer 360 menos 72, certo? Que isso aqui, né, ó, vai ficar 5, 8, vou ter que pedir aqui também, 2, 15 menos 7 é 8, baixo 2, 288, certo? Esse é o total de alunos que ainda não foram vacinados nessa escola, tá? Agora a gente vai, galera, para outro descritor, certo? Que aqui é de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, certo? Basicamente, na nossa prova, a gente vai ter questões com regra de 3 simples, né? Só que eu preciso saber quando é que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá bom? Diretamente. E quando elas são barra inversamente, certo? Eu vou saber, né, montar a regra de 3, porque é um conteúdo que nós estamos estudando, tá bom? Quando ela for diretamente, o que é que eu vou ter? Que uma grandeza aumenta, implica também no fato da outra aumentar, ou então, quando uma grandeza diminui, a outra também vai diminuir. E quando elas são diretamente proporcionais, né, a gente usa aquele macete lá que a gente multiplica na forma de x. Certo? Eu multiplico cruzado e uso a propriedade fundamental das proporções, né, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Né? Sei lá, eu tenho A está para B, C está para D, aí eu multiplico cruzado, né? E eu vou ter, né, que o produto dessas multiplicações, A vezes D é igual a C vezes B, tá bom? Enquanto que quando as grandezas são inversamente, eu vou ter que, quando uma aumenta, implica na diminuição da outra, ou vice-versa, né? Quando uma diminui, a outra vai aumentar. E em vez de multiplicar cruzado, como eu faço na diretamente proporcional, eu multiplico direto, né, gente? Eu faço a multiplicaçãozinha direta, certo? Aí a gente vai ter os exemplos, tá bom? Vamos lá. Uma máquina produz 150 peças em 5 horas. Se funcionar no mesmo ritmo, quantas peças produzirá em 8 horas? Vamos lá. Quais são as grandezas que eu tenho? Primeiro, né? Peças. Essa é a primeira grandeza. E a outra grandeza é com relação às horas. Eu tenho que a minha primeira relação é 150 peças em 5 horas. Tá bom? E a minha segunda relação é X peças, porque eu estou atrás de saber quantas peças, e eu tenho 8 horas. Então, eu tenho uma regra de 3. O que foi que aconteceu com o número de horas? O número de horas, ele aumentou. Era 5, agora é 8. Se eu vou ter mais horas, eu vou produzir mais ou menos peças. É claro que são mais peças. Ou seja, essas duas grandezas aqui, elas são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Diretamente. Então, eu multiplico elas cruzado, né, galera? Então, eu faço assim, ó.
X vezes 5, 5x. Isso aqui vai ser igual a 150 vezes 8. Então, eu tenho que x, 5x, isso aqui vai ser igual a 400 mais 800, 1.200. Tá certo? Então, 5x vai ser igual a 1.200. O 5 estava multiplicando o x, vai passar dividindo. 1.200 dividido para 5. Isso aqui vai ser x igual a 240. Ou seja, em 8 horas serão produzidas 240 peças. Tá bom? Agora eu tenho, outro exemplo aí dessas grandezas. 4 pintores pintam uma casa em 12 dias. 6 pintores mantendo o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias a casa será pintada. Tá bom? Então, quais são as grandezas que eu tenho? Primeiro é o número de pintores, tá certo? Pintores. E a outra grandeza que eu vou ter é dias, né, gente? Então, vamos. Eu tenho que 4 pintores, eles pintam essa casa em 12 dias, tá certo? O que foi que aconteceu agora? Eu vou ter 6 pintores e eu quero saber a quantidade de dias. Então, vamos analisar aqui, ó. O que foi que aconteceu com os pintores? Aumentou o número, era 4, agora é 6. Então, o que é que vai acontecer com o número de dias? O número de dias vai diminuir, já que eu tenho mais gente pintando, tá certo? O número de dias ele vai diminuir, ou seja, essas grandezas aqui, elas são grandezas inversamente proporcionais. Quando elas são inversas, como é que eu multiplico? Eu multiplico direto, tá certo? Não multiplico cruzado. Então, vamos lá. 6 vezes x, 6x. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 12, que é 48. Então, x vai ser igual a 48. O 6 estava multiplicando, vai passar dividindo. Isso implica que x vai ser igual a 8. Certo? 48 dividido por 6 é igual a 8. Ou seja, vai levar 8 dias. Bom? Vamos lá, galera. A gente vai dar continuidade aqui, né, ao descritor 6, que é identificar pontos no plano cartesiano. É um descritor que a gente estudou, que eu acho que a gente conseguiu pegar bem ele, tá certo? Eu tenho o plano cartesiano, né, que ele tem esse eixo Y, esse eixo X. A gente tem as coordenadas. Nesses pontos aqui a gente vai sair colocando as coordenadas. Basicamente vai ser a nossa explicação. Só lembrando, né, o eixo X, ele é o eixo das abscissas, tá bom? Eu tenho que o Y é o eixo das ordenadas, tá certo? Eu tenho que o plano cartesiano ele é dividido em quadrantes. Eu tenho que esse quadrante aqui, né? Esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante e quarto quadrante, né? A gente faz essa leitura no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá bom? Quarto quadrante. Beleza. Vamos lá colocar aqui as coordenadas desse ponto. Vamos lá, cadê o ponto A? Beleza. Quais são as coordenadas do ponto A, gente? Quem é o x do A, né? Eu vou ter que aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 no x. No y eu tenho que aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, certo? Agora vamos para a parte negativa do eixo y. Menos 1, menos 2, menos 3. E eu tenho que lembrar que todo ponto qualquer, né, ele tem uma coordenada x e ele tem uma coordenada y, tá bom? Então vamos, ponto A aqui, ó, quem é o x dele? O x dele é exatamente o ponto que ele toca aqui, ó. E o y é exatamente isso aqui, certo? Vou até colocar de outra cor aqui, porque o x do A vai ser quem? Menos 1 e o y vai ser menos 2. Então, ele pertence a qual quadrante? Ele pertence ao terceiro quadrante, tá certo? Continuando, o B, onde é que está o B? Está aqui. Então vamos, quem é o B? Quem é o x do B? O x está aqui, ó. O x vai ser 2. E o y? O y dele é o 0, certo? Então essas são as coordenadas do ponto B. E ele pertence a qual quadrante, Bruno? O A, ele pertence ao terceiro, né? Vamos marcando aqui. O B, ele pertence a qual quadrante? O B ele não pertence a nenhum quadrante, ele pertence ao eixo
x. Tá vendo que ele está em cima do eixo x aqui, então ele pertence ao eixo x. Cadê o c? Cadê o c? Tá aqui o c, ó. Vamos lá, quais são as coordenadas do c? Primeiro o x, quem é o x do c? Tá aqui o x, ó. O x é 3, quem é o y? 2. O c pertence a qual quadrante? O c pertence ao primeiro quadrante. Beleza, o D, cadê o ponto D? Tá aqui o D, gente, ó. Beleza, quais são as coordenadas? Primeiro x, menos 3. Errando, tô colocando menos 1. Menos 3, porque parece aqui um menos 1 mesmo. Que é menos 3. E quem é o y? O y é menos 1. E ele pertence ao terceiro quadrante, certo? 1, 2, 3. Show. A, B, C, D, E. Cadê o E? Tá aqui, ó. Quem é o X do E? O X, vamos fazer o camisinho. O X do E é... Opa, vai ficar igual. O X do E vai ser 1 e o Y vai ser menos 3. E o E, ele pertence a qual ponto? O E, ele pertence ao quarto quadrante, tá certo? E aí vai, né? Eu vou ter que... não vou continuar, provavelmente diminuir o tempo, mas é isso. Se o ponto está em cima do eixo, ele pertence àquele eixo, tá certo? Esse eixo aqui é o eixo dele, tá bom? Se ele está em qualquer um aqui qualquer ponto aqui desse quadrante, ele pertence ao quadrante, certo? Aqui, né? O F, ele pertence ao segundo quadrante, as coordenadas dele seriam menos 2 e 2, e daí vai, tá? Agora a gente vai para outro conteúdo nosso, que é a questão da área de região triangular, né? Quando eu trabalho com vértices, aqui é geometria analítica já, certo? E foi um conteúdo assim que foi um pouco apertado em algumas turmas, né? Principalmente acho que a informática, a gente teve um pouco de dificuldade, tá bom? Só lembrando, né? A gente usa isso matriz, a gente tem que a área de uma região triangular, ele é o módulo determinante e tudo isso dividido por 2, né? Primeiro eu calculo o módulo determinante usando esses vértices, tá certo? Existe a regra de Sarri, né? Para quem estudou matriz sabe como é, mas aqui a gente usa as coordenadas, por exemplo, né? Esse vértice aqui, quais são as coordenadas dele? No x ele é 2 e no y ele é 4. Esse outro vértice aqui, eu tenho que as coordenadas dele, no x ele é 1, no y ele é 2. E por último, esse último vértice aqui, que no x ele é 3 e no y ele é 0, tá bom? Então eu monto uma matriz, tá bom? Vou montar uma matriz com essas coordenadas, vou colocar até de outra cor aqui essa matriz, tá bom? Ó, então vamos lá, vou ficar assim, ó. 2 e 4, primeiro vértice. Eu tenho 1 e 2, segundo vértice. E eu tenho 3 e 0. Isso aqui é o terceiro vértice. E o que é que eu faço, Bruno? Vou colocar até de outra cor aqui. Eu repito as coordenadas da primeira linha aqui embaixo. 2 e 4. E eu vou calcular, né? Diagonal principal, essas 3 multiplicações, eu lembro. E eu tenho também a diagonal que ela é secundária, né? Que é essa daqui, ó. Estou colocando aqui com o marcador amarelo. Então, vamos lá calcular, tá certo? Primeiro, né? 2 vezes 2, 4. Isso aqui eu estou calculando o determinante, tá, gente? Vou até colocar aqui, ó. Para aqui. Determinante, ele vai ser igual. Determinante vai ser igual a. Bora. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 0, mais 0, certo? 3 vezes 4, 12. Essas são as 3 multiplicações da diagonal principal. Agora eu vou calcular a diagonal secundária, certo? Que é a outra diagonal. E o que é que a gente faz com essa diagonal? A gente troca o sinal dela, tá bom? Então vamos lembrar aqui de trocar o sinal. Vou até colocar ela aqui de outra cor. 4 vezes 1, isso aqui vai ser igual a 4 positivo. Mas lembra que eu troco o sinal? Sim, então aqui fica 4 negativo. 2 vezes 3,
6, positivo. Mas lembra que eu troco o sinal, então isso aqui vai ficar menos 6. E 0 vezes 2 é 0, eu coloco menos 0, né? Só por uma questão de organização. Então, o meu determinante ele vai ser igual, né? Somo todos os positivos aqui, ó. 4 mais 0 mais 12, 16. Menos 4 menos 6, né? Eu conservo o sinal, somo os negativos, 10. Então, o meu determinante vai ser igual a 16 menos 10, que é 6, certo? Lembra, né? Como é que eu calculo a área? A área é igual ao módulo do determinante dividido por 2. Quanto é que vale esse determinante? 6. Módulo de 6 dividido por 2. Isso aqui é igual a 3. Beleza? Essa aqui seria a área desse triângulo, né? Seria 3 unidades aí de medida. Pode ser centímetros, pode ser metro, pode ser qualquer unidade de medida. Tá bom? Agora eu tenho, né, probabilidade, né? Relembrando o que é probabilidade. Probabilidade é número de elementos do evento, tá certo? Evento dividido por número de elementos do conjunto do espaço amostral, que eu represento por essa letrinha feia grega aí, que é ômega. Basicamente, probabilidade é o que, né? Eu falei para vocês. Tudo que eu quero, tá bom? Quero, dividido por quem, galera? Alguém lembra? Por tudo que eu tenho. Tá bom? Basicamente é isso. Tá certo? E eu tenho que lembrar de duas coisas, certo? Que são duas regrinhas, né? Primeiro do ou, tá bom? E a outra regrinha que eu quero que a gente lembre é a regrinha do i. Tá certo? A regrinha do ou, o que é que eu vou fazer? Somar. Tá bom? Se tem qual a probabilidade do evento A ou B acontecer. E eu tenho que ter cuidado se não tem interseção, né? Porque a regrinha do ou é assim, ó, probabilidade de A mais probabilidade de B, né? A ou B, né? Um evento A ou B. Deixa eu organizar melhor aqui a ideia. Certo? Qual é a probabilidade do evento A ou B acontecer? Então, eu vou fazer a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Só que eu tenho que ver se não tem interseção. O que é interseção? É ter elementos que eu conto aqui e também conto aqui, tanto no A como no B. Porque se tiver, eu preciso tirar a probabilidade de A interseção B. Certo? Mas quase, e na nossa prova não vai ter esse problema aqui da interseção. E a outra regrinha é a regrinha do I, né? Quando esses eventos são independentes. Como eles são independentes, eu não vou ter esse problema da interseção, certo? Basicamente, quando tem um evento e outro evento, eu vou ter que calcular assim, ó, probabilidade de A, tá certo? Vezes a probabilidade de B, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo de probabilidade, tá? Carolina ganhou uma caixa de bombons, a caixa contém 7 bombons de caramelo, 5 de coco, 6 de morango e 2 de banana. Ela pegou, sem olhar, um bombom da caixa. Qual é a probabilidade desse bombom ser de coco? Isso aqui é uma probabilidade simples, tá certo? Número de elementos do evento, que é o que eu quero, dividido por número de elementos do espaço amostral, que é o total. Então, a probabilidade que eu quero é que o bombom seja de coco, tá certo? Quantos bombons de coco tem ao todo? 5, tá certo? E ao todo eu tenho quantos bombons? 7 mais 5, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. Certo? Então, ao todo eu tenho 20 bombons. Eu posso simplificar isso aqui e dividir por 5 em cima e 5 embaixo, tá certo? Então, eu vou chegar aqui no 1 sobre 4. Então, a probabilidade de eu pegar um bombom de coco é de 1/4, tá certo? Ou 25%, e aí vai. Ok? Segundo exemplo, uma coletânea de 8 livros de português, 7 livros de matemática, 5 de física. Retira-se um livro ao acaso. Qual é a probabilidade desse livro ser de matemática ou física? Aqui eu tenho o ouzinho, então eu vou fazer o quê? Uma soma. Beleza? Então vamos. Qual é a probabilidade do livro ser de matemática? De matemática eu tenho 7 e ao total eu tenho 20 livros. Mais
Porque eu tenho ou, probabilidade de 6 de física. Quantos livros de física eu tenho? Certo? 5 sobre 20, certo? Soma de fração normal, eu não tenho interseção aqui, então não preciso diminuir nada. Ou seja, eu vou ter 12 sobre 20. Posso simplificar aqui, né? Se eu for simplificar aqui por 4 logo, que é o maior número que pode dividir os dois, vou ficar com 3 sobre 5. Essa daqui seria a minha fração irredutível, né? Seria a minha probabilidade, ok? Agora eu tenho outro exemplo. Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Aqui eu já destaco de cara, galera, o quê? O I, tá certo? Se tem o I aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, tá bom? Todos do mesmo tamanho, retira-se 2 bolas, uma após a outra, com reposição. Isso é importante, né? Eu vou repor a bola que eu tiro na primeira vez. Qual é a probabilidade das 2 bolas retiradas serem vermelhas? Primeiro, quantas bolas vermelhas tem? 5. Certo? Então, eu vou ter 5. E ao total, eu tenho quantas bolas? 8. Certo? Essa daqui é a primeira bola que eu vou tirar. E a segunda bola que eu vou tirar, qual é a probabilidade? Lembrando que eu faço uma reposição. Certo? Então, eu vou continuar tendo 5 bolas vermelhas e ao total eu tenho 8. Né? Multiplico direto, certo? 5 vezes 5 é 25, dividido por 40 não, olha, já ia errando, né, gente? Não é 40, é quanto? 8 vezes 8, isso aqui vai ser 64, beleza? Essa é a minha resposta, né? Acho que não dá para simplificar aí, não. Fica desse jeito, tá bom? Vamos para o nosso próximo descritor, que é o descritor que é de área e perímetro, né? Primeiro, né? Vamos lá lembrar o que a gente quer a área, né? A área de uma figura é o que, gente? É a superfície. Certo? Sendo bem rápido, né? Superfície. Tá bom? Então, eu tenho uma figura que a área vai ser essa superfície, né? Tudo isso aqui que está dentro, né? Isso aqui é a área, tá bom? E a outra coisa é o que? Perímetro, tá bom? O perímetro é o que, galera? Perímetro é soma dos lados, tá bom? Soma dos lados. Isso que eu tenho que lembrar. Tá certo? Vamos lá aqui para o nosso exemplo. Tá certo? Primeiro, né? Se eu quiser saber aqui o perímetro dessa figura, né? Eu tenho que figura essa daqui. Isso aqui representa um trapézio. Tá certo? Ah, Bruno, vai ter fórmula na prova? Não, gente. A gente precisa lembrar de algumas fórmulas. Certo? Aqui a fórmula de uma área de uma figura de trapézio, eu tenho que lembrar da fórmula do trapézio. Não tem para onde eu correr, eu preciso lembrar disso. Certo? E aqui eu tenho o quê? Primeiro, vamos calcular o perímetro aqui. Tá bom? Perímetro. Vou ter que somar todos os lados. Quem são os lados aqui, né? Ó, 40, 30, 60, 50. Então, vou ter que somar, né? 30 mais 40 mais 50 mais 60. Certo? Juntando tudo isso aqui, eu vou ter o quê? 180 metros. Tá certo? Isso aqui é o meu perímetro. E a área? A área, eu estou falando de um trapézio. Eu preciso lembrar a fórmula da área do trapézio, né? A área do trapézio, a fórmula é base maior mais base menor, tá bom? Vezes a altura, tudo isso aqui dividido por 2. Provavelmente vai cair na prova, tá, gente? Fica ligado. Quem é a base maior, galera? Essa base aqui, né, ó. 60, tá bom? Então vai ficar 60 mais. Quem é a base menor, então, Bruno? 30, certo? Bruno, eu não sei quem é a altura. A altura, gente, é a distância de uma base até a outra. E eu consigo achar que a altura aqui é exatamente o quê? 40. Tudo isso aqui dividido por 2. Tá bom? 60 mais 30, primeiro resolvo de dentro do parêntese. Então, a área ela vai ficar 90 vezes 40. Tudo isso aqui dividido por
2, tá bom? Vou dividir aqui o 40 pelo 2, que dá 20. Então, ao final, eu tenho que calcular a área fazendo a multiplicação de 90 vezes 20, certo? Isso aqui, ó, vai ser igual a 1.800 metros quadrados. Beleza? Vamos para o nosso próximo conteúdo, que é o conteúdo aqui de poliedros e corpos redondos, né? Para a gente, primeiro, né? Eu quero que vocês saibam quais são, quando vier um sólido geométrico, vocês saibam me dizer quais são. Ah, é um cubo, é um paralelepípedo, é um prisma de base quadrangular, pentagonal, é uma pirâmide, tá certo? Ou então, quando vier um corpo redondo, que vocês sabem que é uma esfera, um cone, um cilindro, e aí vai. Desculpa. Eu tenho que esses sólidos geométricos, eles são divididos em poliedros e corpos redondos, né? E tem a explicação de cada um. Quando eu tenho superfícies planas, eu vou ter os poliedros. Quando eu tenho corpos redondos, né, superfícies curvas, eu vou ter os corpos redondos, tá bom? Aqui a gente tem nossos exemplos aqui de sólido geométrico e planificações, tá certo? Eu adoro essa questão, a questão do Enem. Basicamente, a gente precisa aprender a resolver essas questões do Enem sem perder muito tempo com a leitura, com a interpretação. A gente tem que buscar ser o mais rápido possível, né? Claro, com o cuidado necessário. Que foi uma questão que caiu no Enem, ele perguntava, ele dizia que ele te contava uma historiazinha aqui dessa menina, a Maria, que ela queria inovar nas embalagens, e ele dava 3 planificações e ele queria saber quais eram esses sólidos, certo? Então, basicamente, o que é que a gente tem aqui, gente? Questãozinha moleza, né? Eu tenho aqui um círculozinho aqui do tamanho desse aqui, então é um cilindro, certo? Ou seja, se é cilindro, né? Já sei que a primeira é um cilindro, não é um cone. Por favor, não mate o professor de matemática de vocês dizendo que isso aqui é um cone, não, tá certo? Aqui eu tenho, gente, ó, base inferior, base superior. Que figura essa daqui? Eu tenho 5 lados, então isso aqui é o que? É um pentágono. Então eu tenho um prisma de base pentagonal, certo? Aqui eu continuaria, né, com a tronco de pirâmide não pode ser AD mais, né? A e a E, né? Aqui tá dizendo que é um prisma, beleza. Então a gente ia para a última aqui, né? E ele dizia que isso aqui era um tronco de cone, pelo amor de Deus, isso aqui é uma pirâmide de base triangular, ou seja, a resposta certa seria a letra A, tá bom? Questãozinha linda, pode ser que ela esteja na prova, né? Vamos lá, a gente já está perto de terminar, certo? Gente, isso aqui é um descritor que a gente não pode errar, certo? Com relação às raízes e fatores do primeiro grau. Ah, Bruno, que é uma raiz? Gente, uma raiz... x mais 5 igual a 0. Qual é a raiz aqui? A raiz é um número que eu substituo x e torna essa equação verdadeira. Então, basicamente, eu faço isso aqui. Ó. O que é que o 5 está fazendo aqui? Aqui ele está somando. Então, do outro lado, ele vai fazer o contrário. Então, vai ficar 0 menos 5. Então, x é igual a menos 5. Se eu tivesse olhado aqui, quando eu tenho desse jeito aqui, eu só precisava pegar o oposto do mais 5, que seria quem? O menos 5. Sei lá, x menos 7 igual a 0. Qual é o valor? Aqui o x vai ser igual a 7 positivo, né? O mais 7. Só isso, gente. Isso aqui é um descritor que a gente não pode errar de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Certo? Sei lá, se eu tenho mais, né? X mais 3 vezes x mais 1 vezes x menos 3. Então, quem seria? Olha aí, ó. Aqui, nesse primeiro, a minha raiz ia ser quem? O oposto do mais 3, que seria quem? Menos 3. Aqui seria o oposto do mais 1, que seria quem? Menos 1. E aqui seria o oposto do menos 3, que seria o quê? O 3 positivo, né? O mais 3. Tá bom? E quando o x está sozinho, ele é 0. Tá, gente? Eu vou ter um caso aqui, né? A gente sozinho não é nada, né? Eu participei de uma formação e a professora falava isso. Então, vamos lá. Olha aí, ó. X sozinho. Se o x é sozinho, aqui a primeira raiz que eu vou ter é o que? 0, porque a gente sozinho não é nada. Aqui eu vou ter o menos 4, então a raiz vai ser o mais 4. Aqui eu vou ter o menos 1, então a raiz vai ser quem? O mais 1.
Aqui eu vou ter o mais 2, então a raiz vai ser quem? O menos 2. Essas aqui seriam as 4 raízes, tá certo? E aqui, moçada, vamos lá. Quem seriam as raízes, né? Primeiro aqui, ó, menos 3, então a raiz seria mais 3. Aqui é menos 2, então a raiz seria mais 2. E aqui é menos 1, então a raiz seria mais 1. Então, 1, 2, 3, né? Então, vamos lá, ó. Aqui não é porque isso é negativo, cancela. Aqui é negativo, eu só quero os positivos, já achei minha resposta. Todo mundo é positivo, tá bom? Show, não é para errar essa questão, pelo amor de Deus, presta atenção. Galera, agora a gente vai para o nosso último descritor, tá certo? Que basicamente eu quero que vocês lembrem, né, como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos de um polígono e quando a gente vai ter também polígonos regulares, certo? Lembrando, né, um polígono é uma figura formada por lados, certo? Independente se esses lados são todos iguais ou não. Vou até tentar fazer um aqui mais bonitinho, foi mal, já errei aqui. Normal, né? Se não errasse, não seria eu. Enfim. Ah, Bruno, isso aí é um polígono? É. Certo? Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos? Alguém aí lembra da fórmula? N menos 2, isso aqui vezes 180 graus, certo? Basicamente, a gente vai desenhar triângulos aqui dentro, partindo de um vértice, quantos triângulos eu posso formar, certo? E esse N é o que, Bruno? Número de lados, certo? Número de lados do polígono. Tá bom? Então, aqui, né? Quantos lados eu tenho? 5. Então, para mim calcular aqui, ó, eu vou ter que fazer, ó, 5 menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui vai ser 3 vezes 180 graus. Então, eu vou chegar a 540 graus, tá bom? 540 graus é a soma desses ângulos internos aqui desse polígono, tá? Que aí é um pentágono, né? Só que dentro desses polígonos, galera, eu vou ter o quê? Vou até separar aqui, ó. Eu vou ter polígonos regulares. O que é que são esses polígonos regulares? Esses polígonos regulares é quando eu tenho lados e ângulos iguais. Lados iguais e ângulos iguais, certo? Ângulos todos iguais. Tá? Então, basicamente, eu vou ter as figuras bem bonitinhas, bem desenhadinhas, tá certo? Não é o meu forte, tá bom? Vou tentar aqui. Pensa que isso aqui é tudo igual, gente, olha. Ah, Bruno, quantos lados tem aqui? Quantos lados? Tem 5, certo? Então, quanto é que vale cada um desses? Certo? Eles são todos iguais, né? Já que ele é um polígono regular. E eu sei que aqui, quando eu somar todos, já que a quantidade de lados é igual, dá 540. Então, eu só preciso dividir 540 para quantos? Aqui tem quantos ângulos? 5. Se ele é um regular, cada ângulo desse aqui vai valer 108 graus. Beleza? Porque quando eu juntar tudo vai dar o 540. Então, aqui eu vou ter ângulos internos, tá certo? Os ângulos internos, eu uso a mesma fórmula. N menos 2 vezes 180. Só que aqui eu divido por N, que é a quantidade de lados. Para a gente terminar a nossa aula, graças a Deus, chegamos no nosso último slide, certo? Aqui eu tenho um octógono. O octógono tem quantos lados? 8. Então, aqui o N vale 8. Eu faço duas perguntas. Primeiro é a soma de todos os ângulos aqui. E a segunda pergunta é quanto vale cada ângulo desse. Certo? Então, vamos lá. Está aqui. Eu tenho 8. A soma, primeiro eu calculo a soma dos ângulos internos. Isso aqui vai ser o que, gente? 8 menos 2, isso aqui vezes 180 graus. Então, vai ficar 6 vezes 180 graus. Isso aqui, gente, vai ser igual a 1080
graus, certo? 1080 graus é a soma de todos esses ângulos. Só que a minha segunda pergunta é: quanto vale cada ângulo? Então, eu preciso dividir o 1080 por quanto? Eu preciso dividir o 1080 por 8, certo? Se eu dividir, né? Vamos lá, fazer essa divisão aqui. 1080 dividido por 8, tá certo? 10 dividido por 8 é 1. 10 menos 8, 2. 28 dividido para 8 é igual a 3. Isso aqui fica 24. Resta 4. Baixo o último 0, tá certo? 40. 5. Resto 0, tá bom? Ou seja, cada ângulo desse aqui vai valer 135 graus, tá bom? 135 graus. Todos aqui vai valer os 135 graus. Beleza, moçada? Terminamos por aqui, 41 minutos de aula aí. Espero que vocês... Vai ser muito importante que vocês cheguem aqui ao final desse vídeo, tá certo? Eu quero agradecer aí o fato de vocês terem pedido, eu me senti muito bem com isso. E é isso, tá bom? Boa prova, espero que vocês possam se sair bem. Quem chegou até aqui, quem assistiu até aqui, com certeza vai tirar uma nota lá em cima, vai estar no nível adequado que é o nosso desejo, tá bom? Um abraço aí, professor Bruno Braga. Se inscreve no canal, dá o like, manda para o seu amigo que está estudando, dá o joinha, comenta, compartilha, curte. Tamo junto, é nóis, beleza?